Fala pessoal, Lucas Silvestre do canal Lexilogos aqui com vocês para mais um vídeo que demonstra a situação assustadora que se encontra neste momento no nosso país. Como brasileiro, encarecidamente peço para que você acompanhe o próximo vídeo até o final, para que depois nós possamos fazer algumas considerações em relação ao que está sendo tratado. Olá pessoal, eu estou aqui com o Rogério Correia. O Eduardo Bolsonaro acaba de gravar um vídeo dos Estados Unidos dizendo que não volta ao Brasil, que vai abdicar do mandato. Eu e o Rogério, a gente tinha entrado no Supremo Tribunal Federal pedindo a apreensão do passaporte dele por crime contra os interesses nacionais, por pressionar o Poder Judiciário. Ele é o responsável por toda uma articulação no Parlamento norte-americano. Eles aprovaram no Comitê Judiciário de lá uma lei específica para prejudicar Alexandre Moraes. Ele está conspirando com o Departamento de Estado norte-americano. Teve lá com Michael Kozak, que era o representante do hemisfério ocidental, antes daquela nota, e nós pedimos a apreensão do passaporte. Eu acho que o que está acontecendo é muito importante, pessoal, porque agora sim, ele não vai assumir a presidência dessa Comissão de Relações Exteriores. Isso é importante para o Parlamento. Ele não tinha condições de representar o Parlamento para se posicionar contra os interesses nacionais e contra a investigação no Supremo Tribunal Federal. Gilberto, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. Ele não poderia voltar aos Estados Unidos para continuar sua trama golpista. Por isso, ele preferiu ficar lá com medo de perder o passaporte. Nós acertamos em cheio. Ele queria fugir para preparar o golpe. E olha, está preparando a fuga do pai. Então, aquelas medidas que nós pedimos também, para colocar a tornozeleira no Jair Bolsonaro, para não deixar ele aproximado da embaixada, precisa ser feito também, porque ele está lá preparando, além da fuga dele, a fuga do pai para o golpe continuado dele. Então, atenção, pessoal, a luta continua. Dia 25, Bolsonaro vira réu e a comissão Credem não ficará mais nessas mãos. Esse vídeo que vocês acabaram de ver demonstra claramente o que a esquerda quer fazer com seus inimigos. Eles estão sedentos por vingança. Eles querem destruir qualquer rastro da direita que ainda sobrevive neste país. Escuta isso. Nas suas falas, quando eles falam, eles demonstram claramente a perseguição contra o Jair Messias Bolsonaro. Você viu esses dois falando? Clara perseguição. Isso demonstra que existe um poder obscuro por trás do nosso judiciário que trama contra as pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro. Isso demonstra que eles querem deixar essas pessoas como exemplo. As suas condenações, eles querem deixar de exemplo. Qualquer um que tentar se levantar contra esses poderes, contra esses deuses deste século, estarão fadados a condenações, seja ela quais forem. O Brasil está entregue a esse dualismo. Nós vivemos sob um dualismo. Qual é esse dualismo? De um lado, existem pessoas perversas que vão até o fim mesmo, para imperar o seu despotismo, para que o seu despotismo impere. E é um despotismo travestido de democracia. Eles dizem que estão lutando pela democracia. Na verdade, eles estão lutando para que o seu próprio poder perpetue. Enquanto do outro lado nós temos o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro acuado, com medo, sendo retalhado por ter sido fraco com o sistema. E agora o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, usando o nome de Deus em um vídeo que está nas redes sociais para justificar a abdicação dele ao cargo de deputado federal. Dessa forma, então, ele vai permanecer nos Estados Unidos em busca de uma pseudo-justiça, que segundo ele é pela anistia dos presos do dia 8 de janeiro. Mas com certeza resvala na anistia em relação ao seu pai. E qual que é o problema disso? O maior problema de todos é que nós vemos novamente membros da família Bolsonaro fugindo. Nos momentos em que as coisas esquentam, pro seu lado eles fogem. Primeiro Jair Messias Bolsonaro, logo após ter perdido a eleição. Agora Eduardo. Quem será o próximo? E quanto aos presos de 8 de janeiro? E quanto àquelas pessoas que... o que vai acontecer com elas? Eles estavam lá em Brasília, crendo que o Messias os salvaria. E quem que era esse Messias? E o que esse Messias fez com eles? O que vai acontecer com eles agora? E com suas famílias? Porque fugir da ditadura do judiciário brasileiro para eles é uma escolha, é uma opção? Eles podem fugir? Eles podem viver as regalias de morar na América sem precisar trabalhar e acordar cedo para sustentar e manter o alimento da sua família? Eles conseguem? Você conseguiria? Eu conseguiria? Eles não têm sequer os direitos preservados pela nossa Constituição. Os seus algozes agora estão os massacrando. Eles estão sozinhos. Agora eles terão que mais uma vez confiar em alguém da família Bolsonaro, que abdicou de um cargo, que vai morar nos Estados Unidos, sabe Deus com que dinheiro vai se sustentar, e ainda diz que vai lutar por eles, para que eles sejam anistiados, sejam plenamente livres. Mais uma vez, a gente já não viu esse filme antes? No Catar, durante a Copa, não era para entregar o pendrive às autoridades?
Cadê os salvadores que o Brasil precisaria, que viriam nos ajudar? Mais uma vez, essas pessoas estão sendo enganadas. Mais uma vez, elas terão que pagar sozinhas pelos atos encorajados pelo presidente mais omisso e covarde que esse Brasil já teve. Um presidente que teve apoio popular, que foi eleito por nós, eleito por pessoas cansados da roubalheira, dos enganos, cansados de serem manipulados por uma esquerda doentia, abusiva, mentirosa. E no final das contas, essas pessoas, nós, encontramos mais do mesmo. Elegemos um Messias, mas fomos governados por um Judas. Na primeira oportunidade que ele teve, ele fugiu. Ele não ficou com o povo brasileiro, ele não ficou na porta dos quartéis, ele fugiu. Ele se omitiu. Ele falhou em ser um líder. Nós precisamos confessar isso. Bolsonaro falhou como líder. Ele errou em fazer alianças com o Centrão para não perder o poder de barganha. Ele traiu o povo e se justificou com atos de covardia. Todas as suas falhas foram justificadas por atos covardes. Ele fez a igreja evangélica se vender, pastores que mancharam o protestantismo para se aliar novamente ao Estado, ao poder. E agora eles foram traídos também. O nosso país vive num dualismo eterno. Ou aceitamos a ditadura do judiciário, que estão aliados com a nossa esquerda, ou nos rendemos às mentiras contadas pela direita bolsonarista. E essas mentiras têm a ver sempre com a redenção por meio dos seus atos, percebe? Como eles se colocam como os messias, eles se colocam como salvadores da pátria, mas na hora eles fogem. Eles fogem e nos deixam sozinhos. Os seus atos kamikazes, no fundo, são para salvar a si mesmo, a sua própria família. E o que resvalar no povo é lucro. Se ele for para lá e conseguir a anistia do pai dele e de alguma forma isso resvalar naquelas pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro, ok. Mas em primeiro lugar é a família dele. Fica aqui a minha indignação a esse país, a esse judiciário, a esse presidente condenado em todas as instâncias. A todas as pessoas que defendem um partido e uma ideologia como estas. E ao bolsonarismo que tem mentido e atrapalhado a direita verdadeira. A direita que está tentando tomar vanguarda política nesse país. A direita que jamais se subjugou diante dessa extrema-direita bolsonarista, que defende um partido, que defende um presidente e não uma ideia, que não defende o povo, que defende um ser acima de tudo. Que Jesus possa nos livrar dos cães, dos idólatras, dos feiticeiros, dos mentirosos e dos covardes. E que ele tenha piedade dessas pessoas que foram presas acreditando que um homem as salvaria das mazelas. Acreditando que um homem ou que alguns homens poderiam salvar as suas vidas, quando as suas vidas só podem ser salvas por Jesus Cristo. Neste mundo nós passaremos por aflições. Estamos passando por grandes aflições. E eu não quero te desencorajar, mas muito provavelmente, se nada for feito, vai piorar. E o que pode ser feito? É verdadeiramente uma direita aliada com pessoas honestas, com pessoas íntegras, que lutam pelas nossas ideias, que lutem pelos nossos ideais, que batalhem com dignidade, com honestidade, com caráter, que não se aliem a políticos de centro, interessados em dinheiro, mas que usem os meios sociais, as redes de comunicação, a internet, a televisão, o rádio e outros meios para propagar uma mensagem de esperança, uma mensagem de luta, de batalha, de limpeza, de honestidade, caráter. Tudo que faltou nos últimos 2 presidentes que nós tivemos.